Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Deixa eu arrumar o cabelo. Hoje é domingo, domingo da Ascensão, 15h30. Estamos começando a live do isolamento. Entrou alguém aqui. Simone Nogueira. Oi, Simone, tudo bem? Nós estamos no primeiro momento da live, né? O momento que eu faço a acolhida das pessoas, né? Aquele momento que a gente recebe as pessoas, né? Pergunta como é que estão as coisas. Hoje eu estou com um fundo diferente, porque tem a reunião da família, mas eu estou aqui, então eu não estou lá na sala, estou no escritório, né? Então o fundo é diferente, né? Hoje é um dia muito interessante, que nós vamos falar sobre a ascensão do Senhor, né? O dia mesmo é quinta-feira, mas a Igreja do Brasil passa para o domingo, para que assim mais pessoas possam participar dessa data tão importante. Oi, Fátima, tudo bem? Fátima, você conseguiu ver a live de ontem? Né? Porque ontem você teve um problema, Fátima. Conseguiu ver? Agora eu acho que está mais fácil, porque o pessoal tá. O Instagram passou a pôr no IGTV e fica mais fácil das pessoas verem, né? Independente disso, eu estou pondo também no YouTube, né? Procura lá o YouTube que as pessoas encontram. Mas assim, agora está ficando mais com mais coisas assim, né? E nós estamos indo, continuando a live, né? Pouco a pouco. Fátima conseguiu. Que bom, Fátima, que você conseguiu. Né? Esse tempo frio, chuvoso, para mim, acaba comigo. Né? Chuva dá para levar, frio dá para levar, mas frio e chuvoso, já estou aqui todo respiratório, assim, já estou com asma, já estou, tudo tem direito. Se eu tivesse saindo de casa, imagina a situação, né? Tosse, falta de ar, nariz entupido, eu já ia achar que estava com Covid, né? Mas não estou não. Oi, Isabel, seja muito bem-vinda, Isabel. Oi, Sheila, tudo bem? Né? Então, como está falando, pessoal, se vocês verem que eu estou tossindo, Djalma, Doraci, eu estou tossindo, estou com o nariz entupido, um pouquinho de falta de ar, mas é um pouquinho de asma, tá? Podem ficar tranquilos, né? É a vantagem de não sair de casa, né? Eu saio de casa uma vez a cada 4 semanas para levar minha esposa no médico, né? Aliás, amanhã eu vou levar minha esposa no médico, tá? Então, amanhã eu vou fazer a live às 14 horas, tá? Vou avisar agora, vou avisar no final, vou pôr na figurinha que chama as pessoas, né? Eu queria não ter que trocar o horário, né? Mas não tem como conciliar o horário. Fátima, a internet está horrível, não consegui assistir a missa. Ô, Fátima, hoje nós não tivemos missa na paróquia de manhã cedo, tá? Nós vamos ter missa às 18 e às 19h30 na paróquia, tá? Então passa lá no YouTube ou no Facebook que você vai ver. Lucimar. Será que é a Lucimar? É a Lucimar da Pastoral da AIDS? Se for, me manda um beijinho. Vou ficar muito contente de te ver. Nós estamos agora nessa primeira parte, né, pessoal? Que eu estou recebendo as pessoas. Domingo é bom que eu vejo as pessoas assim queridas, né? Por exemplo, Isabel está me vendo aí, é difícil dela ter tempo de vir, né? Que bom que ela está aí vendo a gente. Sheila, que já deu até um sinal de ok, né? Hoje é um dia muito importante, assim, da ascensão do Senhor, né? E eu acho que, novamente, eu estou trazendo uma coisa um pouquinho diferente. João Pedro Henrique.
João Pedro, não sei quem você é, não estou te reconhecendo pela foto, mas seja muito bem-vindo, tá? Às vezes a gente olha assim a foto e não reconhece direito. Diane, tudo bem? Como é que você está, Diane? Diane, eu já sei quem é. Né? A gente vai guardando as pessoas, né? Uma das graças da nossa live é que mais ou menos determinadas pessoas têm vindo sempre, né? Então, tem algumas pessoas que já são assim, figurinha repetida na live. É muito bom a gente ver as pessoas que estão vindo, conseguindo vir com frequência, ou que estão vendo as lives. Tem gente que fala assim, Bernardo, eu não consigo estar ao vivo, mas eu vejo todo dia, né? A Nena, por exemplo, ela me fala isso. E ela, a Nena, inclusive, ela manda para algumas pessoas, né? Então, assim, é legal, é muito legal a gente ver que as pessoas estão participando. E eu quero dizer que o importante disso é que nós estamos construindo uma comunidade de pessoas, né? Uma comunidade eclesial, né? Que nem tinha aqui no... A primeira leitura de hoje é o Ato dos Apóstolos, é o início do Ato dos Apóstolos. E aquilo ali mostra o início da igreja, a igreja primitiva, né? E a igreja primitiva se organizava com comunidades eclesiais, que nem essa que a gente está fazendo por aqui. A diferença é que naquela época a comunidade eclesial era presencial e hoje em dia a comunidade eclesial ela não é presencial, né? Ela é uma comunidade que está, vamos dizer, virtualmente reunida, né? Mas isso é muito importante, pessoal. Existem trabalhos feitos pela Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, que mostra que por só fechar as igrejas evitou 2,6% das mortes e quase 10% dos casos. Então, se vocês acham que tem muito caso agora, imagina se as igrejas não tivessem fechadas, né? Eu até acho que 2,6 é pouco, acredito que seria até mais que isso, porque ia sobrecarregar mais ainda o sistema, então não sei não. Mas a gente tem que entender que o que a gente está fazendo hoje, né, está repercutindo no mundo. Nós estamos dando um exemplo ao mundo do nosso compromisso, né? Daqui a pouquinho eu vou começar a leitura do Evangelho, porque vai ter passado o momento do acolhimento, tá? Eu sempre gosto de lembrar que eu gostaria de falar das leituras todas, fazer todas as leituras, mas eu acho que ficaria muito maçante, né? Quem sabe a gente depois evolui para um outro formato diferente, mas aí vamos deixar para lá. Vamos seguir a live do isolamento conforme está o isolamento. E quando acabar o isolamento a gente pensa em coisas diferentes, né? Eu tenho que pedir desculpa porque o vizinho aqui do lado resolveu fazer barulho, né? Ele resolveu fazer barulho. É um direito. É um direito dele a gente fazer o quê? Né? Vamos começar então a live. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui lendo, minha querida prima Dalgisa entrou provavelmente junto com tia Vicentina, e entrou também doutor Leonardo Duarte. Oi, Leonardo, tudo bem? Bom, volto a insistir, eu peço desculpas, porque o vizinho está fazendo aí uma coisa qualquer, fazendo um barulhão, eu não tenho como controlar isso, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais alto, né? Essas leituras são leituras muito importantes, porque nós estamos falando da ascensão do Senhor, né? Você vê, inclusive, que a gente não fala em proclamação do Evangelho, fala em conclusão do Evangelho. Porque o que caracteriza o Evangelho, a boa nova do Evangelho, é nada mais, nada menos do que a ressurreição. E ela se conclui com a ascensão. Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Né? Então, a gente tem que entender que esse é um momento muito interessante, é um momento muito importante. Não é à toa que é uma grande solenidade da igreja, né? E não é à toa que a igreja do Brasil a transfere para o domingo, porque é necessário que nós todos aproveitemos. E não é todo ano que a gente está recluso em casa, então na quinta-feira a maior parte de nós estaria trabalhando, inclusive eu, né? Na primeira leitura, a gente vê aqui o início do Atos dos Apóstolos. Esse livro é muito interessante, porque ele mostra o surgimento da igreja primitiva, né? E aqui ele vai falando, e durante a fala, né, tem uma parte muito importante que ele relata a ascensão, né? E é interessante porque a ascensão é uma promessa que foi cumprida, é a realização de uma profecia, mas ao mesmo tempo é um surgimento de um novo chamado, né? Jesus os chama, né, claramente: homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Né? E depois, lá em Mateus, você tem um acrescentado que é: ide a todo mundo, levai a boa nova a toda criatura. Isso é muito importante, porque isso é uma característica da nossa vida. A nossa vida tem um chamado. E eu não sei se vocês sabem que chamado em latim é vocatio, de onde vem a palavra vocação. Eu já falei para vocês uma vez que vocês não têm uma vocação. Eu não tenho uma vocação. Eu respondo a uma vocação. Deus nos chama, Deus nos vocaciona. Não sou eu que escolho a minha vocação, não sou eu que tenho que descobrir a minha vocação. Eu tenho que ouvir a vocação de Deus para mim, né? Eu tenho que ouvir o chamado que eu estou recebendo, né? E o chamado geral de todos aqueles que acreditam em Jesus é: ide, levai a boa nova a toda criatura. Mas a gente deve seguir mais adiante. Isso não é uma coisa que a gente deva tratar de forma simples. É por isso que Paulo, na segunda leitura, ele nos fala tanto sobre esse momento, sobre essa ascensão. E é interessante, porque ele fala de uma coisa que, vamos dizer assim, às vezes nos leva a um questionamento. Porque ele fala assim:
ele fala que nós recebemos um chamado de uma autoridade que supera toda autoridade e título que existe no mundo. Mas ele chega aqui e fala assim, ele está acima de tudo, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Observem bem, isso é muito importante. Paulo fala no corpo místico de Cristo. E esse corpo místico de Cristo é a igreja. Isso não é uma coisa sem sentido, posto que no final do Evangelho de Mateus, Jesus nos dá uma vocação, ele nos dá uma missão, que é seguir ao mundo. E é muito interessante que ele fala que é seu corpo, a igreja é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. E de fato, Jesus é a plenitude universal. Não há discussão nisso. Não há como a gente pensar que Jesus não seja a plenitude universal. E aí, eu venho aqui para o Evangelho. E chegando no Evangelho, eu começo a observar algumas coisas e algumas coisas me trazem à cabeça. Me vem à mente, eu acho que essas coisas ajudam a gente a entender a Escritura, né? Uma vez me perguntaram, Bernardo, que monte é esse que os apóstolos foram? Né? Qual é o monte que eles foram? Jesus indicou um monte para eles. Aonde está esse monte? Onde diz na Bíblia? Não diz. Não diz. Existe todo mundo, assim, o grosso das pessoas, quando tenta responder isso, fala que é o Monte Tabor. É uma boa escolha. O Monte Tabor é um monte legal deles irem. Por quê? Porque foi onde teve a transfiguração. Mas não é claro isso, não existe uma coisa fixa dizendo isso. Eu prefiro achar que não foi no Monte Tabor. Eu acho que foi no Monte das Bem-aventuranças. E eu vou dizer por que eu acho isso. As bem-aventuranças são meio que os mandamentos que Jesus nos entrega, né? Deus Pai entrega os mandamentos para Moisés e Jesus, Deus Filho, entrega os mandamentos para os seus seguidores. Então, eu gostaria de pensar que esse monte é o monte das bem-aventuranças, tá? Mas isso é uma interpretação minha. Ninguém aqui é obrigado a concordar comigo. Se algum de vocês acha que eu estou falando besteira, sintam-se à vontade de dizer, Bernardo, deixa eu te falar besteira. Aqui é um local de pessoas que querem seguir a Jesus, né? E que estão buscando um caminho. E isso é muito importante, porque, como eu falei ontem, a nossa vida é baseada num caminho. Se você quer seguir a Jesus, você tem que escolher caminhar, né? Então, nós estamos caminhando para o entendimento. Talvez eu esteja um pouco à frente de vocês, mas isso não me dá uma autoridade que não permita que vocês discordem de mim, tá? Quem não gostou da minha interpretação, fala, não tem problema nenhum, né? Jesus manda que nós levemos a boa nova a toda criatura. Observa que ele fala assim, portanto, ide, fazei discípulos todos os povos meus. Ele não fala para fazer discípulo um grupo ou outro. Ele não fala para fazer discípulo a pessoas de tal sexo, de tal idade, de tal grau de instrução, de tal cor, de tal renda, de tal gênero, de tal profissão, de tal estado de saúde. Ele fala todos os povos, todos, tá? Então ele fala nos brancos, ele fala nos pretos, ele fala nos amarelos, ele fala nos índios, nos povos indígenas, ele fala também dos povos mestiços, ele fala de todos os povos, ele não estabelece um povo melhor que o outro. Ele estabelece sim que nós devemos ensiná-los a observar tudo o que ele nos ordenou. Então, o que nos
vai caracterizar os fiéis seguidores de Jesus é que nós observamos o que ele nos ensinou. E o que ele nos ensinou? O que ele nos ensinou é cuidar da vida das pessoas. O que ele nos ensinou, se vocês procurarem aí, no dia do lava-pé, eu fiz uma live sobre isso. O que ele nos ensinou é amor e igualdade. Procura a live do lava-pé. Eu já não sei qual é a live não, pessoal. Tem uma live do lava-pé lá, né? Onde eu falo sobre isso. Amor e igualdade. É isso que ele nos ensina. Mas aqui eu quero fazer uma observação para vocês, porque eu fiz um link entre a segunda leitura e o evento, né? Ele fala que o corpo de Cristo realiza em plenitude aquilo que é a plenitude universal. O que é a plenitude universal? É Jesus. Porque Jesus é Deus. Ele existe desde antes do tempo. Tudo foi criado pensando, passando por Ele, né? Então, nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós habitamos, né? Tudo que somos, somos em Jesus. Então, antes de você condenar alguém por alguma coisa que ele faça ou que ele é, pense que ele é em Jesus, tá? Então, Jesus é a plenitude universal, mas se realiza uma plenitude na igreja. E aí, eu quero lembrar vocês o seguinte: Jesus ascendeu aos céus. Sim, ele ascende, ninguém precisa ajudar ele. Ele é Deus e ele sobe. Ele sobe por meios próprios, porque ele é pleno, não há nada além dele. Tudo que há nele. Então ele é a plenitude absoluta e universal e ele ascende. Mas vamos nos lembrar que ascende também o homem. Não ascende apenas Deus, ascende o homem Jesus. E isso tem um significado absolutamente crucial na realidade que nós vivemos hoje no mundo. Porque existe hoje no mundo algumas vozes estranhas à igreja que querem transformar pessoas em indignas, pessoas em sujas, pessoas em desprezíveis, dizendo que algumas pessoas podem morrer, algumas pessoas não merecem o esforço para salvá-las, né? Existem algumas pessoas que têm vidas menos valiosas e tem pessoas que têm vidas mais valiosas, né? E algumas pessoas se dão o direito, inclusive, de dizer que a vida delas é mais valiosa que a dos outros. Isso não faz sentido, porque se o gênero humano inteiro não tivesse ascendido com Jesus, olha bem, não sou eu que falo isso, há documentos papais que dizem claramente que a plenitude do ser humano se realiza em Jesus, se realiza em Cristo. Então, se Cristo é a plenitude do gênero humano, quando Cristo ascende aos céus, ascende também o gênero humano. E observe, não ascende o homem, ascende a humanidade. Não existe nada que retire a dignidade do ser humano. E não havendo nada que retire a dignidade do ser humano, nós temos que repensar a forma de viver no mundo. Porque não existe alguém que não seja digno do amor, não existe alguém que não seja digno do perdão, não existe alguém que não seja digno do cuidado, não existe alguém que não seja digno do compromisso. Todos são a plenitude realizada na plenitude universal. Todos nós subimos juntos, ascendemos juntos com Jesus.
Eu sei que vocês vão dizer para mim, mas Bernardo, eu não estou no céu ainda não. Ainda não, porque nós temos os nossos limites, nós temos o nosso caminhar na humanidade. Nós vamos seguir na humanidade caminhando. Nós vamos seguir na humanidade levando a boa nova a toda a criatura, levando a boa nova a todos os povos brancos, povos negros, povos amarelos, aos povos africanos, aos povos asiáticos, aos povos indígenas, aos povos mestiços, aos povos ricos, aos povos pobres, aos povos doentes. Nós temos que levar a boa nova àqueles que ninguém quer. Eu sei, pessoal, que eu falo isso e às vezes as pessoas ficam olhando e falando assim, Bernardo, mas como é que eu posso fazer isso? Pessoal, não existe bala de prata, não existe receita mágica. Existe sim o desejo de fazer isso. Existe. E eu quero lembrar a vocês a epístola de Tiago. Tiago termina a sua epístola falando assim, se vocês trouxerem de volta um só desses irmãos, haverá uma grande festa no céu, e a sua multidão de pecados estará perdoada. Entendam bem, nós não somos uma religião que existe uma casta superior. Nós somos uma religião que admitimos que há outras ovelhas que não estão neste redil e a todas eu devo buscar. Nós conhecemos o pastor, o bom pastor, que também é ovelha, porque ele é pastor como Deus e ovelha como homem. Esse pastor ovelha está disposto a largar tudo para salvar uma ovelha. Nós temos que estar dispostos a isso. E a maior prova disso é a ascensão de Jesus. Porque Jesus ascende integralmente. É a plenitude universal. E ele só pode ascender integralmente. Ele só pode ascender como plenitude universal, como materialização máxima da redenção de toda a humanidade, se ele ascende como Deus e como homem. Se ele ascender só como Deus, não tem nada demais. Se ele ascender só como homem, não faz sentido, porque haveria um pedaço partido. Horto Verde, seja bem-vindo, depois me diz quem você é. Não existe uma divisão, não existe uma separação. Dizer que há uma separação entre os dois, entre a humanidade e a divindade de Jesus, é coisa do passado, isso já foi definido. Jesus é 100% homem e plenamente Deus. É por isso que eu digo, não ascendeu só Deus, ascendeu o homem. É isso que nós temos que entender, que do mesmo jeito que a Imaculada Conceição de Maria nos mostra que o ser humano é imaculado por essência, que ele foi essencialmente criado bom e santo. A ascensão do Senhor mostra que Jesus é Deus e que o ser humano não perdeu a sua natureza de pureza. Essa pureza ainda existe e ela deve ser respeitada por nós. A mesma santidade, oi Rita, paz e bem, a mesma santidade que onde foi gerado os primeiros pais, Adão e Eva, essa santidade ainda existe em nós. E é por isso que nessa ascensão ascende a Jesus e ascende a todos nós. E se nós temos a nossa natureza
tamanha beleza, tamanha santidade, tamanha dignidade, ao ponto de sermos assuntos ao céu. Quem é nós? Quem devemos ser nós? Né? Quem somos nós? Para dizer que alguém não merece o nosso amor, que alguém não merece o nosso carinho, que alguém não merece, oi Torre, oi Cadu, que alguém não merece que nós vamos até Ele, nos encontrar com Ele e dizer a Ele, olha, eu tenho uma boa nova, eu tenho algo de muito bom para te dividir com você, o que eu tenho para dividir com você é o melhor que eu posso falar para você. Eu sei, pessoal, que às vezes vai ser difícil, eu sei que às vezes vai ser complicado, mas eu quero dizer que mesmo sendo difícil e complicado, nós vamos fazer isso, nós vamos superar todo e qualquer obstáculo. Não se iludam, não se desesperem, não se deixem levar pelo desânimo. Todo e qualquer problema nós vamos superar. Por quê? Porque já foi realizada a plenitude da plenitude universal, como diz Paulo. E nós já somos novos homens e mulheres da Galileia que seguimos pelo mundo, levando essa boa nova a toda criatura. Amém? Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma participação, alguém quer fazer alguma fala, questionar, dizer que eu estou errado, é direito de vocês, tá? Aqui ninguém é dono da verdade, não, tá? O dono da verdade é Jesus, eu não sou dono da verdade, tá? Eu volto a lembrar que amanhã eu vou fazer as lives às 2h da tarde, tá, pessoal? Que eu preciso ir ao médico amanhã. Uma vez a cada 4 semanas eu vou ao médico, né? Cadu, cheguei tarde. Pô, Cadu, mas tu estava no encontro de jovens virtual, né, Cadu? É normal, né? Eu quase que me atraso também, né? Torre, precisamos pentear o cabelo antes da live. É verdade, Torre. A minha irmã Letícia, que de vez em quando tá, ela fala nisso, entendeu? Na verdade, precisava até dar um corte nele, porque ele daqui, eu já disse que daqui a pouco estou fazendo trança com ele, de tão grande. Eu vou tentar fazer um pentear do cabelo para amanhã, tá? Lembrando que amanhã às 14 horas, tá, pessoal? Só uma vez a cada 4 semanas eu tenho médico. Então, eu tenho que fazer essa arrumação no meu horário, tá, pessoal? Prometo que eu vou tentar pentear o cabelo, tá? Cadu, de todo jeito, só lembrando que daqui a pouco isso vai para o IGTV, né? E depois vai para o YouTube, tá? Então não se preocupe, você não vai perder o que eu falei não, tá? Põe depois aí para Brígida e para Mel verem, tá? Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, pelo jeito não, tá? Vou então dar a minha bênção, né? Fátima, acho que foi você que perguntou, não teve missa na nossa igreja hoje de manhã, mas vai ter às 18 e às 19h30, tá? Pode ver pelo YouTube ou pelo Facebook. O barbeiro da Rolice está aberto nos dias de semana. Torre, eu não saio de casa, Torre. Eu não saio de casa para nada, eu estou dentro de casa, eu saio correndo, levo minha esposa no médico, que a gente vai no médico e depois volta correndo, não faço mais nada, né? O Cadu está no hospital hoje, tudo bem, mostra a live para elas amanhã, tá?
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós, diz Adalgisa. Amém. Bom, pessoal, vou dar minha bênção, até porque o vizinho começou a aumentar de novo o som, daqui a pouco ninguém vai ouvir nada, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa, fiquem protegidos, e que o Senhor esteja convosco hoje e sempre. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, até amanhã às 14 horas.